antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração aqui.
Olá, igreja! No próximo domingo teremos a nossa Santa Ceia e também apresentações de crianças. Papai e mamãe, se você quer apresentar o seu filho, chame o pastor Fabrício. E no dia 7 de julho, às 20 horas, teremos a nossa célula Papo de Mulheres. Chame suas amigas e venha estar conosco. Just watch me now. Just watch me. It's showtime. Just watch me now. Don't you turn that down. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Você também não pode faltar na nossa rede de jovens, dia 10 de julho. Existe só um nome por qual todos nós somos salvos, e aquele nome é Jesus Cristo de Nazaré. E para você que é novo membro nessa casa, teremos uma reunião para você, dia 14 de julho, às 20 horas. E a ação social está arrecadando caixinhas de leite vazia, para fazer uma manta térmica para os moradores de rua. Se você pode ajudar, não fique de fora. A caixinha ela tem 6 camadas, entre poliestireno, o papel cartão que faz ela ficar durinha e a camada de alumínio. E o alumínio ele faz com que mantenha a temperatura do corpo. As caixas de leite vazias devem ser lavadas e abertas desse jeito. As tampinhas são separadas para reciclagem. Após a desmontagem, elas são costuradas. São necessárias 18 caixinhas para fazer uma manta térmica. E o nosso Shalom News vai ficando por aqui. Tenham uma semana abençoada e fiquem com Deus. Boa noite, igreja! Tudo bem? Vamos agora para um momento muito importante, que é o nosso momento de dízimos e ofertas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Acho que muitos aqui conhecem esse versículo. E como nós podemos ver, a orientação é darmos com alegria, não por necessidade, por obrigação ou com tristeza. Até porque, quando nós falamos de dízimos e ofertas, estamos falando de ações de gratidão a Deus. Assim como quando nós oramos, jejuamos e lemos a palavra, os dízimos e as ofertas demonstram um coração voltado a agradar a Deus. Então, que neste momento nós tenhamos esse pensamento, tenhamos em nosso coração essas formas de agradecer por tudo que Deus faz por nós. Amém? E você pode estar dizimando e ofertando com segurança e conforto através da conta corrente da igreja, no Banco Bradesco ou pelo Pix. E agora eu desejo um culto abençoado a todos. Olá, graça e paz, que alegria poder estar com você, conectado neste nosso culto online. Muito bom receber você conosco neste momento de adoração, de palavra de Deus. Creio que você também vai ser muito edificado hoje à noite. Quero já convidar você a ir compartilhando esse link, vai chamando seus amigos, vai indicando para cada um aí para que esse culto possa chegar e alcançar pessoas hoje à noite. E eu sei que elas também vão ser transformadas pela palavra de Deus. Vou dar uns minutinhos aí, pega aí e comece a compartilhar o link
do nosso culto, seja no Facebook, seja no YouTube. Vai compartilhando, vai chamando seus amigos, vai convidando eles para estarem juntos, adorando ao Senhor conosco. Também vai colocando aí no seu status. Eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas hoje à noite pela palavra de Deus. É uma alegria, como eu compartilhei, estar aqui com você neste culto. Elton, domingo passado, pregou uma palavra tão poderosa e sei que Deus está assim falando tremendamente aos nossos corações nesse dia. E queremos hoje também compartilhar a palavra. Eu sei que você já adorou conosco, já recebeu aí todos os nossos avisos. No próximo domingo nós temos o nosso culto de ceia. Se por um acaso você não pode estar conosco no culto presencial, eu já sei de alguns irmãos, então todo domingo de ceia eu entrego a ceia para esses irmãos. Mas se você não pode estar conosco, entre em contato, mande uma mensagem para o seu líder de célula ou para mim. Nós queremos servir você com a ceia para que você possa no próximo domingo estar compartilhando a ceia conosco também no culto online. Então, queridos, quero junto com você, eu sei que você já adorou a Deus, já orou nesse início de culto, mas quero convidar você agora, nós vamos para o momento da palavra. Quero convidar você para que você possa fechar os seus olhos aí como você está na sua casa. Talvez você está no seu local de trabalho, né? Você não pode aí fechar os olhos, mas se conecte conosco nessa oração. Eu creio que Deus vai também falar junto com a sua vida e vai ministrar o seu coração, assim como Ele tem ministrado ao meu coração nesses dias. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado por este momento de palavra, onde nós vamos aqui, ó Deus, recebê-la, vamos ser edificados por ela. Senhor, nós declaramos que a Tua palavra, ela nos renova, ela nos molda, ela nos capacita para o propósito que o Senhor tem para nós, ó Deus. Senhor, nós oramos por esses irmãos que estão nos acompanhando no culto online. Muitos não podem estar conosco ainda no culto presencial, mas nós queremos a cada dia, Pai, como uma expressão de amor dessa casa, fazer com que esse culto chegue na casa desse irmão, dessa irmã, dessa família tão preciosa, e que eles também continuem sendo edificados pela Tua palavra, Senhor. Da mesma forma que o Senhor tem nos dado graça aqui, nos cultos presenciais, eu oro para que essa graça, para que essa revelação do Senhor permaneça sobre as nossas vidas nesse momento, Senhor. Nós oramos que toda distração, Pai, caia por terra agora, que possamos estar conectados realmente, ouvindo a Tua palavra e sendo edificados por ela, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo de palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero hoje à noite compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Você sabe, nós passamos por muitas lutas nessas 2, 3 últimas semanas. Alguns irmãos aqui da igreja estavam positivados pelo Covid. Tivemos a situação, do Patrick. O Patrick passou muito mal, precisou ir para o hospital e muitos de nós oramos muito pela vida do Patrick. Graças a Deus já está bem, está recuperado, já está adorando a Deus conosco nessa casa, já está também aí nas suas atividades normais. Perdemos, vocês sabem também, perdemos o pastor Carlos Rogério na semana passada, pastor da nossa igreja aqui no Tatuquara, um pastor muito precioso ao time de pastores da Shalom Global, um pastor particularmente um amigo pessoal meu, um amigo muito precioso. E no meio de toda essa turbulência, de tudo que nós vivenciamos nesses dias, eu estive buscando muito de Deus, e Deus falou comigo uma palavra que eu quero poder compartilhar com você hoje à noite. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero, junto com você, talvez você já ouviu essa história. Eu não sei se essa história é uma história verídica, mas já circulou em grupos de WhatsApp, em redes sociais. Você talvez já ouviu essa história. Essa história conta a vida de uma família onde alguns jovens ali dessa família decidiram sair num dia, numa noite. E quando pararam na frente da casa dessa família, buzinaram e a menina então saiu da sua casa e tinha muitos jovens dentro daquele carro, muito mais do que o permitido pela lei. E a mãe daquela menina disse para ela o seguinte, ela falou: filha, vai com Deus. E ela deu uma risada e disse: mãe, só se Deus for no porta-malas, porque o carro está lotado, só se Deus for no porta-malas.
E passado algum tempo houve um acidente com aquele carro e as pessoas que estavam naquele carro morreram, e a única coisa que ficou intacta naquele acidente foi o porta-malas. Talvez você já ouviu essa história. Alguns contam que o porta-malas tinha ovos, tinha algumas coisas que não ficaram danificadas e todo o carro ficou danificado. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Quero hoje à noite compartilhar com você. O tema da minha mensagem é a presença de Deus. Essa mãe disse: filha, vai com Deus, vá com a presença de Deus. E ela disse: mãe, só se Deus for no porta-malas. E muitas vezes nós falamos não dessa forma para Deus, mas muitas vezes nós dizemos: Deus, aqui o Senhor pode estar comigo, aqui o Senhor não pode estar comigo. Eu quero junto com você hoje à noite ver alguns textos bíblicos e meditarmos nessa palavra, entendermos como é importante a presença de Deus na nossa vida. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, eu quero ler alguns versículos desse texto, para que você junto comigo também seja edificado como eu fui. Você sabe, o povo já tinha saído do Egito, o povo estava passando por tantas situações, mas existia uma promessa de Deus sobre a vida do povo, para que o povo entrasse numa terra prometida, uma terra que emanasse leite e mel, uma terra de provisão. E o povo já tinha vivenciado muitos milagres do Senhor, muita presença do Senhor. Mas chegamos aqui no capítulo 33 e olha o que diz, eu vou ler a partir do versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Olha o que Deus diz para Moisés, versículo 2: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. E quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia até a tenda, fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo seu nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares?
que mais poderá distinguir a mim e ao meu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Um texto tão precioso da palavra de Deus. Nós vemos aqui no início Deus falando para o povo que Deus não iria mais acompanhar o povo, Deus não iria mais à frente do povo. O povo era um povo obstinado, o povo era um povo rebelde, o povo era um povo que estava fazendo tantas coisas que não agradava mais o coração de Deus. Então Deus diz: olha, eu vou mandar o anjo à frente de vocês, porque se eu caminhar com vocês, eu vou destruir vocês. Vocês são um povo difícil, um povo mau, um povo que não me obedece, um povo que não entende aquilo que eu estou falando. Então eu não quero mais acompanhar vocês, eu não quero mais estar com vocês. Deus já não estava mais aguentando com o pecado do povo, com as atitudes, com as traições que o povo estava fazendo. Mas Moisés aqui ele diz: Deus, se a tua presença, se o Senhor não for conosco, Pai, nós não iremos. Não adianta o Senhor mandar um anjo, não adianta o Senhor mandar qualquer coisa para que nós possamos seguir e irmos em direção a essa terra prometida. Senhor, nós precisamos da tua presença. Senhor, nós queremos a tua presença. É da tua presença, Pai, que nós precisamos. É a tua presença. Aqui no versículo 16, Moisés está dizendo: Senhor, o que nos distingue de outros povos, o que nos separa de outros povos é a sua presença. É a sua presença. E é tão interessante, queridos, muitos de nós estamos passando por um tempo onde todos nós queremos ser iguais, todos nós queremos viver na mesma moda, todos nós queremos participar das mesmas cores. Há uma diversidade de línguas nesse tempo, há uma diversidade de tantas situações dos nossos dias atuais. Há uma diversidade no corte de cabelo e tanta coisa que muitos querem acompanhar, muitos querem ser iguais uns aos outros, mas é um tempo também que muitas pessoas buscam ser diferentes. Muitas pessoas buscam fazer uma faculdade onde muitos não estão fazendo. Muitas pessoas procuram ter um corpo sarado onde muitas pessoas não estão procurando isso. Muitas pessoas procuram cuidar da sua alimentação, onde muitas pessoas não estão procurando isso também. Mas aqui é algo tão interessante. Nós vemos que isso nos distingue, uns dos outros. Mas o que Moisés está dizendo: olha, Deus, nós somos uma nação, nós somos um povo. Muitas vezes nós queremos as mesmas coisas, nós queremos a mesma moda, Senhor, mas não vai adiantar nada disso se a sua presença não estiver conosco. E deixa eu te falar algo, que o que nos faz ser diferentes neste mundo é a presença de Deus em nós. É isso que Moisés está dizendo: Deus, olha, o que nos faz ser diferentes é a tua presença. Então o texto continua dizendo: olha, Moisés, então eu vou à frente do povo, eu vou com o povo, o povo já tem escolhido se humilhar diante da minha presença, o povo já tem escolhido buscar a minha face. Então olha o que esse texto aqui diz no versículo 17: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu conheço você pelo seu nome. Nós lemos um pouquinho antes aqui, o texto diz que Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus como se fala com um amigo. Relacionamento, intimidade. A presença de Deus gera isso para nós: intimidade, relacionamento. Mas quero ver com você também outro personagem tão interessante, além de Moisés. Outro personagem também bíblico, um homem de Deus que decidiu não fazer nada na sua vida se a presença de Deus também não fosse com ele. Vá um pouquinho mais à frente ali em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Nós vemos nesse texto aqui um pouquinho antes, Davi é levantado como rei de Israel.
Davi sobe ao trono, mas olha o que Davi faz. 1 Crônicas capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem e se unirem a nós. Então o que Davi está fazendo? Davi foi buscar conselhos, Davi foi conversar com os seus oficiais, com os comandantes, e ele disse o seguinte: olha, eu não posso começar o meu reinado se a arca da presença de Deus não estiver conosco. Eu não posso começar uma liderança se a presença de Deus não estiver conosco. É isso que Davi está dizendo. Então Davi diz: olha, vamos reunir todo Israel, vamos reunir todos e vamos trazer de novo a presença de Deus para Israel. Versículo 3: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a Assembleia concordou com isso. Concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Olha o que Davi está dizendo: gente, vamos buscar a arca da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, porque quando Saul era rei, Saul não se importou com a presença de Deus. É isso que Davi está falando aqui nesse texto. Davi está dizendo: olha, para o meu reinado eu quero algo diferente. Para a minha liderança eu preciso que a presença de Deus caminhe comigo, que a presença de Deus caminhe com este povo, porque se a presença de Deus não for conosco, não vai adiantar. É isso que Davi está dizendo nesse texto de 1 Crônicas. Davi diz: olha, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E você sabe, Davi está aqui assumindo esse reinado. E quando, voltando um pouquinho antes, quando Saul era rei, Saul decidiu deixar a arca de lado. Saul decidiu que a presença de Deus não fosse com ele, não fosse com o seu exército, não fosse com o povo de Israel. E você, conhecendo a história, você lendo a história, você sabe disso. Israel se declina para muitas derrotas. Israel passa por um tempo de fome, por um tempo de opressão dos inimigos. Os filisteus estavam cercando Israel todos os dias, durante muitas batalhas. E deixa eu pensar junto com você: muitas pessoas não se importam com a presença de Deus. Muitas pessoas não querem estar com a presença de Deus. Muitas pessoas buscam a Deus nos momentos difíceis, mas não decidem caminhar com Deus dia após dia. Saul aqui decidiu deixar a presença de Deus de lado. A arca ficou de canto. Saul começou a tomar decisões sozinho. E se você for ver o texto, nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 31, que fala sobre a morte de Saul. Saul só colheu derrotas com isso. No capítulo 31 de 1 Samuel, nós vemos a história quando então Saul morre. Saul é atingido, ele diz: olha, eu não vou morrer pela mão de qualquer um. Saul pega a espada, enfia a espada nele, ele mesmo se suicida. Todos os filhos de Saul são mortos nessa batalha. O nome de Saul termina assim envergonhado. O corpo de Saul e dos seus filhos são pendurados em uma corda. Saul é decapitado com o seu corpo de cabeça para baixo. Olha que morte terrível, olha que cena terrível, uma derrota terrível para Saul, porque Saul decidiu não levar a presença de Deus adiante dele, adiante do povo de Israel. Saul não se importou com a presença de Deus. Quando não nos importamos com a presença de Deus, que nós estamos abrindo mão de todo o potencial de bênçãos e de vitórias. É isso que Saul fez. Saul estava abrindo mão de todo o potencial que Deus tinha sobre a vida dele, de todas as bênçãos, de todas as vitórias que Deus poderia dar para Saul, para o seu exército e também para o povo de Israel.
E todas as vezes quando nós colocamos o eu na frente, eu resolvo, eu decido, eu vou batalhar sozinho, eu resolvo, deixa eu te dizer algo, não vai dar certo, irmão, não vai dar certo. Mas quando você convida, quando você diz, olha, eu quero que a presença de Deus venha comigo, eu quero que Deus venha me direcionar nisso, que é o que o texto fala, que Jesus está dizendo, João está dizendo, quando Jesus está ali se apresentando, João diz, olha, que ele cresça e que eu diminua, porque se ele crescer, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente o propósito de Deus na minha vida, mas o importante é que ele esteja a cada dia crescendo, que ele esteja aparecendo, é isso que João está dizendo. E Davi aqui também nos mostra isso. Davi, quando ele toma posse então do reinado, ele fica se perguntando onde está a presença de Deus, o que Saul fez com a presença de Deus. E Davi, nesse texto que nós lemos aqui de 1 Crônicas, Davi então reúne todos, eles vão atrás da arca, eles vão atrás da presença de Deus. Sabe por quê? Davi sabia que sem Deus à frente, ele não conseguiria nada, o povo de Israel não conseguiria nada, o exército não conseguiria nada. E você sabe que em 40 anos que Davi reinou, não faltou nada para o povo de Israel. Quando você começa a ler a história, você vai descobrir isso. Algumas conquistas que o povo teve. Nós vemos a palavra de Deus diz que quem fosse morador de Israel no tempo do reinado de Davi não ficaria sem terra, teria terra para morar. A maior obra que Davi fez foi trazer a presença de Deus para o meio do povo. Vamos ler aqui, olha o que diz 1 Crônicas aqui, 13. 1 Crônicas, abra comigo 1 Crônicas 13, o versículo 5. Olha o que esse texto diz aqui para mim e para você. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até o Lebo Amate, para trazerem de Criate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balaá, que é Criate-Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aion. Versículo 8. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali, mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pés Uzá. Olha o versículo 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e perguntou: como conseguirei levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, toda a sua família e tudo que ele possuía. Então vamos relembrar aqui. Davi está liderando, Davi é colocado como rei sobre Israel. Davi diz: olha, eu quero que a presença de Deus vá conosco. Se a presença de Deus não estiver conosco, se a arca que representa a presença de Deus não estiver conosco, nós não vamos poder liderar. Eu não posso liderar esse povo não pode lutar as batalhas se a presença de Deus não for conosco. Então Davi reúne todos, ele decide buscar a arca da presença de Deus, ele decide buscar a arca que estava encostada por Saul. A atitude de Davi era uma atitude muito preciosa, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é fácil, meu irmão, trazer a presença de Deus, não é fácil.
Davi, aqui nós vemos, Davi começou. Ele começou a trazer a arca, a presença de Deus, mas os bois tropeçaram. E no meio dos bois tropeçarem, uma morte aconteceu. Uma morte aconteceu no meio disso. Uzá havia sido fulminado por Deus. Sabe por que Uzá havia sido fulminado por Deus? Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, se você lembra disso, quando a arca estava sendo construída, Deus trouxe direções. Deus disse: olha, coloque quatro argolas, 2 em cada ponta, passe bastões entre elas, para que se leve nos ombros. A arca precisava ser levada nos ombros, não no carrão, não junto com bois. A arca naquele tempo precisava ser levada no ombro, precisava ver suor. O povo precisava entender que a presença de Deus trazia glória no meio do povo, não era de qualquer jeito. Então Davi, ele começou, mas não começou bem. Ele não começou bem. E existem alguns princípios aqui que nós vamos observar hoje à noite. Esse texto aqui no finalzinho de 1 Crônicas diz que Davi deixou então a arca na casa de Obed-edom. Você sabia que você tem uma presença de Deus, a arca de Deus na sua casa, meu irmão? A arca de Deus está na sua casa, a presença de Deus ela está na sua casa. O que você está fazendo com a presença de Deus na sua casa, meu irmão? O texto diz aqui que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. E sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom, meu irmão? Deus abençoou essa família, e não só essa família, tudo que essa família possuía. Se essa família possuísse plantação, a plantação foi abençoada. Se essa família pertencia, se ela tivesse ali, bois, carneiros, ovelhas, todos foram abençoados por causa da presença de Deus. E se a presença de Deus está na sua casa, se a presença de Deus está na sua família, você é abençoado, meu irmão. A bênção de Deus está sobre você. A presença de Deus abençoa a casa onde ela está e abençoa tudo que nós temos. Então, se a presença de Deus está com você, você é um homem, uma mulher, os seus filhos são abençoados. Claro que vamos passar por lutas, claro que vamos passar por provas, mas a promessa, a bênção de Deus é sobre as nossas vidas. Mas uma pergunta que eu me fiz quando eu estava aqui pensando nesse texto e pensando sobre a presença de Deus: como trazer a presença de Deus? Quais são os princípios para que a presença de Deus venha? Ou quais são os segredos? Ou como fazer uma receita, não é uma receita, perdão, para que a presença de Deus venha. Mas com Davi nós aprendemos como a presença de Deus pode chegar nas nossas vidas. Davi, um homem, você sabe, a palavra de Deus diz, Davi pecou, Davi fez tanta coisa errada. Mas a palavra diz que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Davi, acima de tudo, Davi queria que a presença de Deus fosse sobre ele, sobre a casa dele, sobre os filhos dele, sobre o reinado dele. Será que você pode pensar, e será que você pode dizer muitas vezes sobre isso? Olha, eu quero que a presença de Deus esteja sobre a minha vida. Eu quero que Deus me direcione. Mas como trazer a presença de Deus, queridos? Como perceber a presença de Deus nas nossas vidas? Junto com você eu quero aprender hoje à noite. Quando eu olho para esse texto aqui, eu entendo que primeiro, para que a presença de Deus venha, eu preciso não desejar as bênçãos de Deus, eu preciso desejar primeiro Deus. Eu não posso, querido, desejar as bênçãos de Deus em primeiro lugar. Eu preciso desejar é Deus. Deus precisa ser o centro da minha vida. Deus precisa ser o principal da minha vida. Porque se eu tiver Ele, as demais coisas virão, as demais coisas serão acrescentadas. Davi não queria as bênçãos, Davi queria Deus. Davi queria a presença de Deus no meio dele, no meio do povo de Israel. Davi, quando então se torna rei, ele não deseja com que o exército aumente.
Davi não deseja mais ouro ou prata, Davi não deseja um grande palácio, o que Davi deseja é a presença de Deus. E nesses dias, você que está nos acompanhando aí, o que mais nós precisamos desejar, o que mais nós queremos nesses dias é a presença de Deus, porque quando a presença de Deus vem, ela nos transforma, ela nos enche, ela nos capacita para vivenciar a segunda, a terça, a semana toda, o mês todo, porque é a presença de Deus que nos faz a diferença. E é isso que Davi está dizendo aqui. Davi quis a presença. E deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas não têm a presença de Deus, sabe por quê? Porque elas não querem a presença de Deus, elas só querem aquilo que Deus pode dar a elas só querem as bênçãos, elas só querem as coisas que Deus prometeu, mas não querem caminhar com Deus. Elas querem receber as promessas, elas querem receber uma casa nova, um carro novo, uma vida financeira abençoada, bem-sucedida, mas não querem a presença de Deus. E pensando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o desejo do seu coração nesses dias? Qual é o desejo do seu coração nesses dias? Você sabe, querido, não adianta nós termos dinheiro, não adianta nós termos a melhor casa, não adianta nós termos a melhor faculdade, não adianta nada disso se a presença de Deus não for conosco. Se Deus não for em primeiro lugar, se nós não levantarmos pela manhã e dizer: Deus, eu preciso da tua presença hoje, Deus. Senhor, eu tenho tanta coisa para resolver, mas se a tua presença não for à frente, se a tua presença não estiver comigo, Deus, diga como Moisés: Senhor, não nos faça sair daqui. Senhor, eu não quero sair da minha casa se a tua presença não for comigo, Pai. Eu quero que as pessoas, quando eu estiver indo para o meu local de trabalho, quando eu estiver indo para a minha faculdade, Senhor, eu quero que a tua presença vá à frente. Senhor, eu quero que as pessoas sejam tomadas pela tua presença, que as pessoas sejam cheias pela tua glória. Mas para isso você precisa querer Deus. Você não pode negociar com Deus. Você não pode fazer apenas uma campanha e agora, tchau, obrigado, porque o Senhor me deu o que eu queria, então eu não preciso mais do Senhor. Você precisa vivenciar cada dia debaixo dessa presença maravilhosa. Então Davi nos ensina aqui que Davi não queria as bênçãos. Ele tinha entrado como rei, mas ele disse: eu preciso da presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Reuniu todos lá e disse: olha, vamos buscar novamente a presença de Deus, porque quando Saul era rei, a presença de Deus não estava conosco. Saul deixou a presença de Deus de lado. Talvez você está me ouvindo hoje à noite. Não quero trazer, como eu sempre falo aqui na igreja, não é uma palavra de condenação, irmão. Mas será que Deus está realmente caminhando com você? Será que nesses dias Deus está do seu lado? É só você parar um pouquinho, é só você fazer uma reflexão comigo hoje à noite. A segunda coisa interessante que eu aprendo aqui nesse texto é que somente a sinceridade não basta. Aqui nós vemos que Davi teve uma sinceridade de coração. Davi foi sincero, Davi quis ir buscar a presença de Deus. Davi chegou lá e o que ele fez? Arrumou lá um carrão, os bois foram na frente, levando aquele carro, a arca foi colocada por cima. Davi estava sendo sincero, Davi estava dizendo: olha, eu quero levar a presença de Deus. Mas Davi cometeu um erro grave aqui, meus irmãos. Davi tinha sinceridade de coração, mas Davi ainda precisava conhecer o que a palavra de Deus dizia. Davi não foi procurar a palavra de Deus. Davi foi ali de emoção, e muitas vezes nós agimos de emoção. E Davi foi tocado por essa emoção. Davi não buscou a Deus, Davi não teve uma intimidade com Deus. Disse: Deus, olha, eu quero a sua presença, o que eu faço para ter a tua presença, Deus? E você conhece a história. Davi aqui comete esse erro. Ele então coloca a arca de Deus num carro. Davi não se preocupou em ler a palavra de Deus, Davi não se preocupou em ouvir a Deus. E você sabe o que acontece? Davi achou que a carroça podia trazer a presença de Deus, irmãos. Num tempo onde Deus tinha sido claro, onde Deus tinha falado, se você ver lá em Êxodo capítulo 25,
A partir do versículo 22, Deus está dizendo, olha, a arca precisa ser trazida nos lombos, precisa ser trazida aqui nos ombros do sacerdote. São pessoas que são qualificadas para trazer a arca. E muitas vezes nós queremos trazer a presença de Deus de qualquer jeito, irmãos, mas nós não podemos fazer isso. Tem uma maneira correta onde a presença de Deus vem. Muitas vezes nós queremos forçar com que a presença de Deus venha, não vai acontecer isso. Eu vou tocar essa canção aqui, porque se eu tocar essa canção, a presença de Deus vai vir. Não é assim, meu irmão. A presença de Deus vem com sacrifícios, com quebrantamentos, com joelhos dobrados, com oração, com clamor. Trazer a presença de Deus dá trabalho. Trazer a presença de Deus nos dá trabalho, porque nós temos que abrir mão do nosso eu. Trazer a presença de Deus não é com mecanismo, não é com uma música que você escolhe no rádio, não é você escutar uma pregação no YouTube, ou colocar uma música lá no YouTube, a presença de Deus veio. Não é nada disso, querido. A presença de Deus, entenda o que eu estou te falando aqui. Por que ela dá trabalho? Porque nós precisamos nos apresentar diante desse Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença. Olha o que diz 1 Crônicas, aqui no capítulo 15, quero ler com você, 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3. Davi aqui construiu a casa. Davi estava aqui preparando, a casa estava preparada, a tenda estava preparada para que a arca voltasse. Olha o que diz aqui. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Olha só. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Então Davi vai, prepara o lugarzinho onde a presença de Deus vai estar ali, onde a tenda está montada, para que a arca fique ali. Então Davi prepara aquele lugar. Davi, junto com seus homens, suam naquele lugar, levantam aquela tenda. E eles falam, agora vamos buscar a arca, vamos trazer a arca, mas não pode ser qualquer um, são pessoas que o Senhor escolheu, são levitas que o Senhor escolheu para transportarem a arca, para ficarem sempre ao seu serviço. Deixa eu te dizer algo, aqui está falando de levita, aquele que toca, mas deixa eu te dizer algo, eu e você, nós somos levitas diante de Deus. Não é só aqui na igreja adorando a Deus, mas é na nossa casa, é no nosso local de trabalho, é na faculdade, é no meio da nossa família. Nós estamos levando a presença de Deus, nós estamos sempre ao serviço de Deus. E olha o que diz Jeremias 29, 12 a 13, você conhece esse texto? Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Só sinceridade não basta, porque eu preciso conhecer a Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso orar para Deus, eu preciso dizer, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo todos os dias. Senhor, eu preciso que naquele momento difícil que eu estou passando ali, de diálogo com a minha esposa, onde ela não entende o que eu estou falando, Senhor, eu preciso da Tua presença nesse lugar. Deus, eu preciso da Tua presença quando eu estou ensinando os meus filhos. Deus, eu preciso da Tua presença quando eu estou lá no meu local de trabalho e a minha carne muitas vezes quer voar em cima do meu amigo, do meu colega de trabalho, do meu chefe. Senhor, eu preciso da Tua presença, porque nesse momento o meu coração será convertido a Ti, Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter intimidade. Lembra que eu falei no início da mensagem? O que Moisés estava dizendo. Moisés falava face a face com Deus como se fosse um amigo. Intimidade, relacionamento, conhecer a Deus. Terceira coisa importante que eu aprendo nesse texto, aqui fala também sobre ter um ambiente para que a presença de Deus venha.
para que a glória de Deus desça sobre a vida do povo. Nós vemos aqui no 1 Crônicas capítulo 15, Davi preparou um local, Davi preparou um ambiente que disse, olha, não podemos deixar de qualquer jeito, a arca onde a presença de Deus habita, nós precisamos preparar um lugar. E muitas vezes nós queremos que Deus faça algo, mas nós não preparamos o ambiente. A gente chega na igreja, senta lá e fala, Deus, o Senhor tem que falar comigo agora. Você está na sua casa, você não está nem buscando a presença de Deus, você está conectado no jornal, você está conectado em outras coisas, você está falando, Deus, ó, o Senhor tem que falar comigo agora, Deus. Você nem prepara o ambiente, você nem prepara o seu coração. Para que a presença de Deus venha, precisa ter um ambiente, uma atmosfera de adoração. Quando chegamos aqui, começamos a adorar a Deus, quando nós estamos aqui no culto online, você que está nos acompanhando, quando nós estamos no culto presencial, quando nós chegamos na igreja, o louvor está tocando, sabe o que acontece, querido? A palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, quando você está na sua casa, aí no culto online, adorando a Deus, você está construindo, preparando um trono para Deus, para que a presença dele venha. Davi então preparou essa tenda. E você sabe que Davi, todas as noites, ele ia tocar nessa tenda. Todas as noites Davi ia lá adorar a Deus. Sabe o que precisa muitas vezes, irmão, no meio desse caos? É você parar de ficar olhando no seu celular. É você parar de ficar pensando no seu almoço. É você parar de ficar de brincadeiras. Você precisa preparar um ambiente de respeito e temor. Você precisa preparar um ambiente onde a presença de Deus vem e ela consuma você e ela transforme você. Eu acho tão interessante quando eu estou aqui na igreja, eu fico no momento do louvor, eu fico acompanhando, eu fico vendo a presença de Deus descendo no meio dos irmãos. Aí eu olho, um está chorando, um está ali de joelho, outro está ali abraçado nele mesmo, sentindo a presença de Deus. Mas faz quanto tempo talvez que você não prepara um ambiente? Talvez faz quanto tempo que você não prepara o seu coração para receber a presença de Deus? Você está duro diante de Deus, você está agindo de uma forma arrogante diante de Deus. Aquilo que eu aprendo também com Davi, além de Davi preparar o lugar, já estou indo para o final, queridos. O que eu aprendo com Davi aqui, e que nós já vivenciamos muitas vezes na Shalom, aqui na igreja, na sede, há anos atrás nós vivenciamos tanto essa experiência. Quando a presença de Deus vem, que nós perdemos o nosso charme. Nós perdemos a nossa postura, porque a presença de Deus vem e nos toma de uma forma sobrenatural. Olha o que diz 1 Crônicas 15, vamos lá para o versículo 27. A arca de Deus está chegando na cidade, você já sabe esse texto. Davi, então, ele se despiu da roupa que ele tinha de rei, e ele fica ali só com um manto de linho fino. Olha o que diz 27. E Davi vestiu um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela desprezou em seu coração. Sabe por que Mical desprezou Davi no seu coração, querido? Eu não sei se isso, talvez, eu vou dizer o que eu penso sobre esse texto aqui. Sabe por que Mical aqui desprezou no seu coração a atitude que estava fazendo? Porque Mical não aprendeu com seu pai. Mical não tinha aprendido que tinha que ter alegria na presença do Senhor. E Davi estava ali alegre na presença. Davi perdeu a sua compostura de rei. Davi tirou a sua roupa de rei. Ele começa a pular, ele começa a dançar, pois a presença de Deus estava sendo poderosa no meio do povo. E quantas vezes nós estamos aqui na igreja, vem uma presença poderosa, é um irmão chorando, está de joelho, está no palco deitado, porque essa presença vem e nos desmorona. Essa presença vem e nos enche, ela nos transforma. Mas deixa eu falar isso aqui para você, quero que você entenda o que eu vou dizer aqui.
Ou a presença de Deus ela é um tropeço, ou a presença de Deus será a coisa mais extraordinária na sua vida. Muitas pessoas foram transformadas radicalmente, vivem uma vida transformada em Cristo Jesus por causa da presença de Deus. Mas muitos escolhem ver a presença de Deus como um tropeço. Muitas pessoas escolhem não olhar para Deus, para a presença de Deus, ficam olhando para o irmão, ficam olhando para o pastor, ficam olhando para as irmãs da dança e acham, olha só que vergonha, olha só, perdeu a compostura. Mas quando a presença de Deus vem, queridos, nós somos transformados. Quando essa presença poderosa vem, eu não me contei mais, porque é como se fosse um choque de 1000 volts entrando em nós, saindo de nós, alegria, manifestação e presença de Deus também. Nada pode te transformar ou diferenciar você e abençoar você mais do que a presença de Deus. A presença de Deus precisa estar com você em todas as coisas. Não é porque você se diz crente que você está debaixo da poderosa presença de Deus, meu irmão. Não é porque você diz, olha, eu sou um cristão, eu sou um evangélico da igreja A, B, C ou D. Não. Não é porque você se diz cristão que a presença de Deus está com você. E isso você sabe, eu posso aqui numerar e você também. Quantas pessoas se dizem cristãs e quando nós vamos olhar algumas atitudes, algumas coisas que elas fizeram, você acha que Deus estava com elas? Você acha que a presença de Deus estava com elas? Não. Como eu disse, a presença de Deus, que para trazê-la dá trabalho. Mas uma vez que a presença de Deus vem, ela vai nos diferenciar das outras pessoas. Não seja como Saul, não deixe a presença de Deus de lado. Não deixe a presença de Deus de lado. Não deixe a presença de Deus depois só venha correndo quando você está com um problema sério para resolver. Mas decida caminhar uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. É isso que Moisés estava dizendo lá, Deus, olha, se a sua presença não for conosco, Senhor, nós nem queremos ir. Se a tua presença, Deus, não for conosco, não nos faça sair desse lugar, Deus. Moisés está dizendo, Senhor, o que nos diferencia dos outros povos é a tua presença, Senhor. Deixa eu te dar um conselho hoje à noite. Comece a suar, comece a colocar a arca de Deus nos seus ombros. Como assim, pastor? Querido, acorde mais cedo, vai ler a Bíblia. Abra mão do seu horário de almoço e fale, Deus, agora eu quero a tua presença, Senhor. Eu posso ser alimentado físico, mas se eu não for alimentado espiritual, Senhor, eu não vou conseguir passar minha tarde no meu trabalho, eu vou voar no pescoço do meu amigo. Deus, eu vou voar no pescoço do meu chefe, se eu não for alimentado espiritualmente. Faça isso, querido. Comece a suar. Levante mais cedo, ou vai dormir tarde. Muitas vezes eu vou dormir muitos dias tardes. As crianças vão dormir, a Camila vai dormir. Eu estou ali buscando a presença de Deus, estou falando, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Deus, eu quero a tua presença. Eu quero mais do Senhor. Então, querido, comece a suar, comece literalmente a sacrificar o seu eu, a abrir mão do seu eu, dos prazeres do seu eu, para que a presença de Deus venha sobre a sua vida. E o que mais faz marca nas nossas vidas é a presença de Deus. Davi queria a presença de Deus em primeiro lugar para ele. Olha o que diz João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é uma noite onde você precisa correr para a presença de Deus, meu irmão. Corra para a presença de Deus. Talvez você está passando a pior semana. Talvez você está passando dias difíceis. Mas hoje à noite eu quero que você corra para a presença de Deus. Eu quero que você diga, Deus, eu quero, Senhor, daqui para frente suar, Deus. Mas eu quero levar a tua presença comigo. E eu tenho certeza que você vai ser transformado pela palavra de Deus. Eu quero encerrar lendo o Salmo 91. Muitos de nós conhecemos esse Salmo, Salmo 91. Olha o que diz esse Salmo tão precioso. Quero que você entenda a revelação desse Salmo. Ele é bem curtinho. Quero ler com você. Diz assim, aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que esse salmo está dizendo? Aquele que habita na presença de Deus vai descansar nele. Ele continua dizendo, versículo 2, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E olha só, uma vez que você está na presença de Deus, olha que o versículo 3 começa a dizer: Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, a cobra, pisoteará o leão forte, a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Uma vez que você escolhe estar na presença desse Deus poderoso, Ele vai guiar você, Ele vai cuidar de você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer 2 orações hoje à noite. Quero que você feche os seus olhos. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, você tem sido tocado com essa palavra, você deseja a presença de Deus. Eu quero orar primeiro com você. Então coloque a mão no seu coração se você pode. Eu quero fazer uma oração, quero fazer essa oração com você, uma oração tão simples, mas convidando a presença de Jesus a estar com você. Então eu quero que você possa repetir após mim essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu tenho ouvido a sua palavra, eu preciso da sua presença, mas antes, Pai, da sua presença, o que eu preciso é te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. E nessa noite, Senhor, eu quero dizer, eu te aceito. Escreve meu nome no livro da vida, e eu sei que a partir de agora em diante a sua presença será comigo, porque eu permitirei que ela possa ir à frente em todos os meus dias. Eu sei que você repetiu essa oração, então eu quero realmente declarar sobre você: é a melhor oração que você fez no dia de hoje. Eu quero convidar, se você fez essa oração, quero que você coloque o seu nome aqui embaixo nos comentários. Nós queremos entrar em contato com você. Só coloque assim: eu fiz a oração, eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos ajudar você nesse momento a caminhar os novos passos na família da fé, na família que Deus tem para você. Quero agradecer você por essa oração junto comigo, quero agradecer você por estar nos acompanhando hoje à noite, mas agora eu quero orar também com aqueles que estão nos acompanhando também desde o início, e você ouviu essa mensagem. Talvez você já é um crente por muito tempo, você tem caminhado com Cristo, você tem ouvido a palavra de Deus, mas você tem deixado a presença de Deus de lado. Eu quero orar com você hoje à noite e quero declarar essa palavra poderosa sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos orar nessa noite. Senhor, eu quero orar por todos esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando no culto online, Senhor. São pessoas que já, ó Deus, caminham contigo, professam a fé contigo, Senhor. Mas talvez por algum descuido, por algum momento de deslize, Pai, eles fizeram como Saul, eles deixaram a Tua presença de lado, Senhor. Eu oro para que nessa hora a Tua presença possa inundar a vida delas. Senhor, eu oro agora, a Tua palavra diz que o Senhor enviaria o Espírito Santo para nos trazer um consolo. Eu oro nessa hora, Deus, que a Tua presença venha ser manifesta na vida dessa pessoa através do Espírito Santo, trazendo consolo, trazendo
transformação, trazendo revelação do Senhor, Pai. Eu oro nessa hora para que a Tua presença seja poderosa na vida dessas pessoas hoje à noite, na casa dela onde ela está assistindo, no trabalho, onde chegar essa mensagem, meu Deus. Eu oro para que a Tua presença possa trazer transformação na vida deles nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, foi muito bom cultuar a Deus com você hoje à noite, através deste culto. Quero convidar você no próximo domingo a estar conosco também, seja aqui no culto online, seja no culto presencial. A nossa igreja está localizada na Avenida das Cerejeiras 247, aqui no bairro Capela Velha. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube também. Queremos convidar você a caminhar conosco, a viver e vivenciar coisas maravilhosas nessa família da fé, nessa família tão preciosa que o Senhor tem nos dado, que é a família Shalom de Araucária, que nós chamamos. Então, quero dizer que foi muito bom estar com você hoje à noite pregando essa palavra. Eu quero que você continue ainda conectado conosco. Vai tocar uma canção tão preciosa. Eu quero convidar você nesse momento a se ajoelhar, a buscar a presença de Deus e a dizer: atrai o meu coração, Deus. Atrai o meu coração hoje à noite. Querido, não fique preocupado se você tem que agora assistir um jornal, se você tem que fazer outra coisa, mas se preocupe nesse momento com a presença de Deus, e eu sei que ela vai encher a sua casa, encher a sua vida, e você será novamente renovado e transformado para uma nova semana. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Eu, a minha casa, a Camila, as crianças, nós amamos você. A família Shalom de Araucária ama você, e logo logo nós vamos estar juntos no culto presencial, todos nós aqui adorando e celebrando ao Senhor como nós sempre fizemos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Começa a declarar pro teu Pai teu cântico. Tu és nosso Deus, amado Senhor, nós te amamos, meu Pai querido, amado da minha alma, tua fidelidade me ensina a te amar. Tua voz dizendo novamente: me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Queremos que teu quarto desfile, Pai. Aonde, amado? Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir. Aonde eu posso ouvir a tua voz.
aos teus pés. Aleluia, Jesus.